O gabinete técnico que é um gabinete que tem pessoal que só e somente lida com aspectos técnicos ligados à área, para poderem desenvolver. Há um caminho certo para o desenvolvimento de Moçambique enquanto país. Qual é que é? Como é que olha para esta decisão de se juntarem todas as áreas relacionadas à educação mais à cultura? Quando se criou a República Popular de Moçambique, em 75, o Ministério era exatamente o Ministério da Educação e Cultura. Não me lembro, não faço ideia, eu era garotinho ainda, quais eram os objetivos essenciais de ter essas duas áreas juntas. Mas eu prefiro pensar diferente em relação ao meu colega aqui, que focou-se em aspectos mais técnicos de gestão. Eu prefiro focar-me em questões mais gerais. Pensar, por exemplo, o seguinte: existe alguma sociedade que não conta histórias das suas crianças? Já se pensou nisso? Há algum país, algum povo que não conta histórias das suas crianças? Eu falo de contar histórias, estou a falar daquelas crianças mais pequenas que ainda não sabem ler. Nós contamos histórias às nossas crianças. Qualquer povo no mundo, qualquer sociedade, conta histórias. Por que conta histórias? Conta histórias porque está a ensinar alguma coisa. Ensinar a educar. E que histórias é que são contadas? Histórias que têm a ver com a tradição familiar, com a tradição regional. Ou seja, histórias que transmitem a cultura. Há aí uma relação entre educar, na perspectiva de transmitir um conhecimento, e esse conhecimento estabelece a relação entre o ser humano e o meio que o cerca, chama-se cultura. Ninguém adquire a cultura fora da educação. E a educação é feita para transmitir a cultura. Portanto, eu não vejo nenhum problema nesta junção. E podemos pensar mais. Falou-se aqui um pouco do Sistema Nacional de Educação. Eu até poderia falar um pouco mais ainda. O sistema bilingue. As nossas sociedades, em Moçambique, os diversos grupos étnicos, têm histórias próprias nas suas próprias línguas. A Igreja Metodista Unida, por exemplo, na sua missão educacional de Cambine, publicou vários livros nos anos 30, 40, 50, ainda estão na língua xitsua. E eu sei que no centro existe uma coleção que foi publicada também nos anos 60 em Chicena. Essas histórias que estão reunidas nesses livros, nas nossas línguas, acredito que devem existir em Kimwani, devem existir em Yao, devem existir em Anja, por aí fora. Essas histórias que circulam nas nossas sociedades são histórias que têm a ver com a nossa cultura e que a grande maioria da nossa população desconhece. Que tal fazer edições bilíngues dessas histórias e introduzir no sistema de ensino primário e secundário para ensinar a ler? Portanto, é um bom pretexto também para que a cultura e a educação tenham uma relação mais coordenada. Dê um passo, sobretudo, para frente. Há muita coisa da nossa cultura que está esquecida, que é ignorada, que está nas nossas línguas. Temos o sistema bilingue. Então vamos juntar as duas coisas. Melhorar a dinâmica da educação, transmitindo mais a nossa própria cultura. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva, já desde há muito tempo os filósofos defenderam que a música devia fazer parte do ensino, porque acelera o desenvolvimento dos neurônios, a sua capacidade de responder aos estímulos. É só questão da gente imaginar uma criança de 6 anos que tem uma pauta à frente, tem que ler as notas, fixá-las, colocar a posição das notas através dos dedos no instrumento, produzir o som, estar atento a esse som para saber se corresponde. E se estiver num grupo, numa banda, estar atento aos outros para ver se tem harmonia. Qual é o estímulo que se dá a esse cérebro? É por isso que é importante ensinar-se a música. É por isso que nós tivemos educação musical. Aprendemos a ler as pautas, etc. Ora, o que é a música? É uma representação cultural. Como é que ela é transmitida? Através da educação. E quem fala de música, fala de pintura, fala de desenho, fala de teatro, fala de literatura, fala de cinema, fala de muita coisa. Como é que se transmite isso? Que impulso é que esta fusão da educação e da cultura pode trazer para o ensino destas áreas chamadas artísticas, que são culturais? Estivemos errados durante os últimos 10 anos. Nunca se está errado. Da educação? Nunca se está errado. Há sempre novos desafios. Quer dizer, eu se compro uma camisa hoje não significa que as camisas anteriores fossem erradas. Não. Mas há novos desafios. Cada vez que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo onde é que estão as fraquezas e onde é que estão os progressos. Como melhorar os progressos, como transformar as fraquezas em progressos ou como eliminar aquilo que nos interessa. Não me parece que aqui o objetivo seja eliminar alguma coisa, mas melhorar, dar um salto em frente. Eu acho que isso é que é o fundamental. Nós temos um problema muito sério neste momento em relação à nossa cultura. Valores essenciais, valores éticos,
valores morais, o respeito, a interajuda, a solidariedade, estão muito em baixo esses valores. Quem é que os transmite? Devia ser a família. Mas se a família também está em crise, por que não? Através da educação, através das histórias que os nossos avós nos contaram a nós, para nós passarmos aos nossos netos. Por que não? Vamos juntar as coisas. Há quem diga que, com a junção de todas aquelas responsabilidades que elencamos ali acima, a cultura pode ser esquecida nos trabalhos e na planificação deste super-ministério. Vê esse risco? O risco sempre é possível, né? Mesmo quando estamos a caminhar, corremos o risco de tropeçar. Portanto, há sempre algum risco. Mas pode acontecer isso se nós perdermos o foco, se nós estivermos desatentos. Não há como perder isso. Quer dizer, na nossa sociedade parece que se cultivou muito a ideia de que cultura é dança, cultura é palco. Não, não é. Cultura é conhecimento. Aquilo que nos permite interagir com, eu disse isso há pouco tempo, que nos permite interagir com o nosso ambiente é cultura. Uma lâmpada é cultura. Uma câmara é cultura. O som musical do piano é cultura. Um livro é cultura e está cheio de cultura. Há um caminho certo para o desenvolvimento de Moçambique enquanto país. Qual é que é? A absorção do conhecimento que existe nos livros. Fazer isso é promover a cultura. Portanto, não há um risco aqui em relação à cultura. E volto a referir que algumas daquelas áreas culturais específicas, mais artísticas, estou a falar de música, estou a falar de dança, de pintura, etc., elas podem, inclusive, ser impulsionadas com essa fusão. De que é que isso depende? Das pessoas que vão estar diretamente em frente a cada uma destas sub-áreas. As equipes, trabalham-se em equipes. Eu, no fundo bibliográfico, aprendi que se pode ter um gabinete técnico. O gabinete técnico que é? É um gabinete que tem pessoal que só e somente lida com aspectos técnicos ligados à área. Pois. Para poderem desenvolver. Se fizermos isso por todas as áreas que consideramos culturais, incluindo a produção e edição de manuais bilíngues, que eu acho importante. Manuais bilíngues, nas duas línguas. Uma língua local, seja Yanja, seja Yunga, seja Ronga, e o português. Quer dizer, é uma área técnica. Alguém tem que lidar com isso. Não vai haver falha nenhuma. As histórias de Nampula vão chegar a Maputo, as histórias de Sofala vão chegar a Beira, vão chegar a Inhambane e por aí fora. Portanto, é uma questão de organizar grupos nos setores que nós definimos como setores-chave para serem dinamizados. Então não haverá fraqueza nenhuma. Quer dizer, depende de nós. É para correr 5 km, eu me preparo psicologicamente para correr 5 km. Se me disserem assim, não, vão ser 10 km, será que vou fracassar? Não, não vou fracassar. Tenho que meter na cabeça que são 10 km que eu tenho que correr e preparar-me para isso. Eu vejo as coisas desta forma.